Sim, senhora. Então, o meu nome é António José Pardal Roque, nasci no Alentejo, concretamente Salvada, Concelho e Distrito de Beja. Tenho 69 anos, vim para a Caparica com 2 anos de idade, portanto tenho passado 67 anos sempre na zona da Caparica. Portanto, fiz a minha infância, estudei na escola primária número 1 do Monte da Caparica, fiz na altura a quinta e a sexta classe, depois passei a estudar na Emília Navarro, portanto tenho o curso de formação de serralheiro naquela altura, portanto, em 70 e 69. Em 70, devido às dificuldades financeiras familiares, portanto era o meu pai e eu tinha uma irmã que tinha com 10 anos de diferença, tive que começar a trabalhar, ingressei na Legenave em 26 de outubro de 70, com 16 anos, estive lá praticamente até 2000, foram 49 anos de idade, portanto trabalhei 30 anos aqui na Margueira, depois o estaleiro fechou, passei para Setúbal, onde tive mais volta de 19, quase 20 anos. Pronto, e esta é quase a minha apresentação. Os meus pais são também originários do Alentejo, a minha irmã já não. A minha irmã tem 10 anos de diferença, portanto tem 59, perdão, nasceu na Caparica, portanto é mesmo caparicana, nasceu ainda na Azenha, nós chamamos na Azenha, que era na cova no Porto Brandão, mais concreto na Fonte Santa, umas instalações que pertenciam à Casa Pia e era também ligada ao asilo. Portanto, acho que está assim. Queria perguntar, portanto, não tem recordações de estar a viver no Alentejo? Não. No Alentejo não tenho. Vim com 2 anos. Primeiro veio o meu pai. O que é que ele vai fazer? Veio trabalhar, era tratorista. Trabalhou muitos anos em tratorista. No Monte? Sim, trabalhou no Grêmio, na altura no Grêmio da Lavoura, e depois passou a trabalhar para um senhor que era o Júlio Casal, que era podemos dizer, um agrário que tinha umas quintas e tinha 2 tratores, e o meu pai começou a trabalhar para ele. Portanto, recordo quando a minha irmã nasceu, andava eu com ele em cima do trator, porque pronto, era sozinho, ia levar o almoço e andava a lavrar na Quinta da Alfazina, que agora é construção de prédios, é prédios, onde é o bairro. No Alentejo, o seu pai e a sua mãe trabalhavam nos campos? Sim, o meu pai trabalhava nos campos, portanto, e depois faltava trabalho, e às vezes começamos a recordar que andava na ceifa e trabalhava no campo e na limpeza das oliveiras. Portanto, o trabalho era pouco, ganhava-se pouco, não era? E então ele veio para cá, primeiro teve cá uns 6 meses sozinho, depois foi buscar à minha mãe, e concretamente eu vim também, não era? Fui pequenino. Morámos em Pera e depois morámos bastantes anos na Quinta do Pombal, ao pé do Serrano, e ultimamente ele mora na Granja, mas tudo dentro da freguesia. E uma pergunta, muita gente ali no Monte, mesmo aqui em Almada Centro, tinha muita gente, recorda-se bem mais do que o seu pai no Alentejo? Sim, era aquelas, pronto, porque de facto no Alentejo era um trabalho muito difícil, não havia pouco trabalho e então houve grande imigração, portanto, concretamente na Granja havia muitos alentejanos, mas mais de Valvargo. A comunidade de Valvargo, ainda há lá alguns, portanto agora os meios faleceram. Da minha zona, o que eu tenho conhecimento era pouco, portanto da zona salvada, da aldeia mesmo, o que eu tenho conhecimento era 3, 4 pessoas. Ali na Caparica, portanto, havia pouca gente. Agora, por exemplo, no Raposo havia, na Granja havia, portanto, e no Concelho de Almada, e concretamente na Amora, também há e do Seixal também há uma comunidade alentejana. E quais são as principais recordações de crescer no Monte? O Monte... o Monte... muito diferente. Não, concretamente, a Caparica, concretamente, era só quintas. Portanto, a Quinta do Cerrado, a Quinta da Granja, a Quinta no Raposo, a Quinta do Joinal. A recordação era nós andarmos, era a escola, e brincar na rua, portanto, à apanhada e no Largo do Monte, e depois era, como ir à chinchada, não sabe o que é a chinchada, ir à fruta, não é? Vamos à Quinta, lá para trás do cemitério. Lá Bom Damasco, lá ia um grupo de malta. Agora vamos à Quinta de Baixo, por baixo
O que é que há lá? Figos, portanto. Pá, e era brincar, andávamos a brincar e jogar à bola, portanto, lembro-me perfeitamente na granja, havia lá o terreno, era jogar à bola, e depois formávamos equipas e íamos jogar contra os do Alto Índio, que na altura, quando perdíamos, porque era praticamente quintas, por exemplo, não havia mais nada. E o que é que se cultivava, sobretudo, nessas quintas? Era trigo, por exemplo, trigo, vinhas, era mais... porque a parte da costa era mais produtos agrícolas. Eu lembro-me perfeitamente ainda, na rua Alfredo Cunha, que a gente chama de Rua de Baixo, as carroças passarem cheias de produtos agrícolas, couves, os nabos, as cenouras, a malta punha-se ali em frente à coletividade do Capricho, à espera que elas passassem, depois eram os homenzinhos lá com os chicotes a mandar assim para trás, e ficávamos todos satisfeitos quando roubávamos uma cenoura, quer dizer, brincadeiras de miúdos, porque o Monte da Caparica não tinha praticamente nada. Quer dizer, era só quintas, era a escola primária, havia um cinema no Porto Brandão. Havia cinema no Porto Brandão. E recorda-se... Sim, então íamos lá quase todos os fins de semana, porque os cartazes eram lá postos no 63, que era na... É onde era, quando se conhece Fonte Santa, sim. Começa-se a descer, não está um edifício cor-de-rosa. Era o cinema? Esse era o primeiro era o cinema e o segundo, que há uns anos, havia lá uma escola, que a gente chamava Azenho. A minha irmã nasceu aí. Portanto, já só apanhei aqui um bocado como está. Pois, claro, mas portanto, aí o cinema, a gente íamos ao cinema, era aos sábados e aos domingos. E como era o cinema? Eram filmes de cowboys. Estava num cinema razoável. Não era assim um grande cinema, pronto. Era um cinema razoável, porque estava filmes. Os filmes de cowboys e do Drácula era desses assim, quer dizer, os filmes de antigos de aventuras, isto nos anos 60 até 70, eu ainda andava a trabalhar em 70, portanto, na altura trabalhava por noite, por turnos, que havia 3 turnos na Legenal, das 8 às 5h30, das 5h30 à 1h30 e da 1 à frente. Portanto, vamos ao cinema, tenho que ir trabalhar. A gente depois íamos ao cinema, acabava o cinema à volta da meia-noite, havia a caminhoneta do Porto Brandão para cima, e depois já nem ia à casa, parava no monte, porque havia só a rua de Trabalhadores Rurais, antigamente, não era a rua direita, era 2 sentidos. Era para cima e para baixo. A caminhoneta parava na paragem, a gente ficava lá, e depois vinha para Cacilhas e íamos trabalhar. Porto Brandão era um sítio com muita vida nessa altura? Sim, era muita vida derivado aos barcos, portanto, eram as pessoas, porque a zona ali da Caparica, vá lá, era quase um dormitório. As pessoas ficavam lá e iam trabalhar para Lisboa, portanto, na altura que Lisboa, a cordaria, aquelas fábricas ali, trabalhava muita gente, e então era barcos e barcos cheios de pessoas. Portanto, eu lembro as caminhonetas do Brandão eram 2, 3 e não chegava. Portanto, agora a gente vê passar a caminhoneta, vai 4 ou 5 pessoas e a gente diz assim, olha o que era antigamente. Portanto, agora já não há tanto, o movimento já não é tanto dos barcos. E eu lembro-me, por exemplo, a malta que ia para Lisboa, no verão na praia, para a Trafaria, também era enorme. Não havia barcos, não havia a ponte, né? E mesmo não havia carros, e o nível de vida das pessoas não permitiam ter carros. Por exemplo, eu lembro de ir para a praia com a descansada da minha mãe, ali no monte às 9 horas, era uma caminhonete enchia, e depois vinha a desdobramento e ia tudo para a praia. E depois na costa, portanto, a malta depois já mais idade, íamos todos para a praia, nas férias, era grandes jogos de futebol, 22, 11 contra 11. Mas em criança ia muitas vezes à costa? Ia com a minha mãe, ia para a praia. Íamos de caminhonete? Íamos de caminhonete, porque carro não havia. Claro. Posso dizer que o meu pai, naquela altura, portanto, nos anos 60, né? 64, 65, ganhava 600 escudos, e pagava 300 ou 400 de renda, portanto, foi muito difícil. Portanto, isto não sei se pode ficar, mas não me interessa. A vida do meu pai era pobre, não tínhamos possibilidades, né? Era ele sozinho, era eu e a minha irmã, e a vida só começou a melhorar quando eu comecei a trabalhar. Portanto, eu nunca mais me esqueço que quando o primeiro ordenado
que eu fui trabalhar para a Algesnava em 1970, foi 2 contos. E eu entreguei o dinheiro à minha mãe e ela disse assim, filho, este é o teu ordenado. É, mãe, tu ganhas mais que o pai. Pois, ganhava quase o dobro, né? E a partir daí, sim, a minha irmã depois começou a ter uma vida razoável, mas já eram dois ordenados, né? Já começou, o meu pai trabalhar no campo como tratorista, não ganhava muito. E como é que era a praia, a Costa nessa altura? A praia era longa, o Traquino, o Paraíso, portanto, íamos para a praia, andávamos quase uns 5 a 10 minutos a pé. A maré vazia, então era lá ao fundo, ainda não havia os pontões, ainda não havia nada. Nós gostávamos de ir em criança. Construção ali ainda quase nada. Aonde? Na costa. Na costa está, agora na Caparica é que não. Na Caparica só começou a desenvolver com a construção, a seguir ao 25 de Abril, com a construção do barco. E mesmo assim, só há, não quero mentir, mas 25, se calhar uns 25 é que começaram a construção. Portanto, eu tenho um exemplo concreto. Eu comprei a casa há 23 anos, portanto já foi um bocado tarde, não interessa. 23 não, foi em 2000. Foi em 2000. Pois, 23. Então está a ver, depois eu comprei a casa em 99. Não, 29 e foi em 2000. Ainda não havia casas assim, tive que ir comprar para a Vila Nova, portanto, não havia a Quinta da Formiga, que agora também era uma quinta, não havia a Quinta da Granja, onde é agora em frente à Messa, a antiga Messa. Portanto, por isso é que nós costumamos dizer as nossas gerações, a minha geração, aquela malta que se encontrava muito no clube, que era o nosso clube, que era o Clube Coletivo Irmão Capricho, onde nós nos encontrávamos, a juventude, casaram e formaram vida e tiveram que sair da Caparica, porque não, ou para o Laranjeiro, ou para a Amora, ou para o Feijó, porque na Caparica não havia construções. Desculpe. Não, diga. Ele tive a falar um bocadinho da coletividade. A coletividade é o Clube Recreativo Capricho, portanto, sou presidente já há muito tempo, portanto, era o ponto de encontro da nossa juventude. Portanto, nós não íamos para lado nenhum, saímos ao Capricho. Era perto da sua casa? É no centro do monte, e, portanto, eu morava no Pombal e ia para lá, portanto, e agora moro na Granja e estou-me lá sempre, porque a malta não tinha mais nada. E a malta, quase todas as noites se encontrava ali, ou jogar ao King, ou jogar à sueca, ao dominó, ping-pong, era ali que a malta que se encontrávamos. Depois havia os bailes, né? Normalmente muitas pessoas que casaram foi o encontro nos bailes. Né? Portanto, havia, para dizer que a coletividade só havia aquela televisão, né? A televisão a cores, portanto, uma sala era tipo tudo cadeiras, umas seguidas, a malta ia para lá, e havia televisão e encontrávamos lá. Portanto, a partir havia um grande espírito de coletividade e associativismo. Não tínhamos mais nada, né? Agora não, agora completamente. E já nessa altura era uma coletividade bastante antiga. Sim. Nessa altura já tinha 50... Sim, a coletividade, e tinha fotografias, a coletividade tem em 1911, e foi, já agora falar da foi fundada com o espírito da República, que ela foi fundada de 1911, portanto, era onde funcionava a música, funcionava uma revista de teatro, portanto, só que com o decorrer dos tempos, né, o movimento associativo e as coletividades está a passar a grande crise, as pessoas, portanto, agora a malta nova, não vai às coletividades. Não frequentam, portanto, porque não é preciso, tem o computador, e a gente vê, não vão ao cinema, né? Vão muito pouco, e a malta, e, portanto, de vez em quando ainda fazemos, ainda assistimos um almoço, ou, por exemplo, fazemos todos os anos a sardinhada, e juntamos ainda lá, os sócios mais antigos, malta assim da minha idade, com os mais antigos, portanto, fazemos nas comemorações do aniversário, que é em 31 de janeiro, mas a gente faz o grande almoço, isso, no verão, a sardinhada, ainda se junta 70, 80 pessoas. Portanto, a coletividade agora já está, agora eu chamo lá aquilo, entre aspas, o centro de dia. Porque, por exemplo, agora de manhã está lá 4, 5 pessoas, né? Temos televisão, temos jornal, compramos jornal, temos o bilhar, temos uma biblioteca
as pessoas não leem, mas isso não, e a partir de 1 hora, as pessoas da idade está à volta sempre de 28, de 26 de pessoas, portanto, até às 5, 6 horas, a partir daí, vão-se embora. E antigamente, para ver televisão, os jogos do Benfica, o campeonato, vai tudo lá. Vamos para o Capricho. Portanto, o Capricho é uma coletividade centenária e é muito conhecido e tem história a nível do concelho como coletividade. E a PID não apertava ali? A PIDA, portanto, e temos aí tem esse um grupo. Nós, a seguir ao 25 de Abril, concorremos, a malta toda nova, o mais está aí, por volta dos 20, apresentámos uma lista contra o pessoal mais antigo. Portanto, ganhámos nós e o presidente, que é o Luís Daniel Roque, na altura tinha nascido na Venezuela e andou a estudar, agora é professor em FAF, Psicologia, e entretanto a PIDA aí começou a frequentar o clube. Portanto, mas vocês apresentaram essa lista antes do 25 de Abril? Não, foi a seguir ao... Foi antes depois de 73, 72, 73. Tanto mais que ele depois, a PIDE começou a frequentar, obrigavam-no ele a escolher uma nacionalidade. Ele, na altura, entendeu. Então, ele foi obrigado, não foi expulso, foi obrigado a ir para o estrangeiro, para a museu, e na altura a PIDE andava lá em cima, a gente sabia. E ele, quando foi eleito presidente, foi pouco tempo, depois foi-se embora. Mas lá costumavam ter mais conversas políticas? Sim, porque a coletividade, portanto, nessa altura éramos mais novos, era novo ainda, apesar já de saber alguma coisa, ainda não estava integrado, mas o pessoal mais antigo era, porque as coletividades, no tempo do fascismo, foi a escola de formação de muitos. Evidente, não se falava política e não sei o quê, mas pronto, víamos o ambiente e víamos que havia vários grupos que se juntavam, né, de uma maneira diferente dos outros, portanto, e começou a frequentar, e na altura tudo indica, e diziam que o João Maria, que era lá de um café, que era regedor e tal, também contribuía lá para isso, e nós depois víamos que pessoas que não eram sócios, não eram do Monte, né, a frequentar. E depois há a malta mais antiga, agora vamos ligado contra o antigo regime, de falar, a malta mais não, vocês estão aí a falar, vejam lá quem é que fala, não me ofendam, nem não sei o quê. E a gente começou a dizer, mas o homenzinho, a gente não estava a falar dele. E está-nos a fazer. E depois, por exemplo, o meu pai disse, tu tens de ter cuidado, olha para isto. Mas isso falava em casa. E depois a malta começou a notar. E depois veio, de facto, ao de cima, quando a malta nova, ganhou, e quando o Luís Daniel teve que se ir embora, e fomos ao aeroporto e vimos Porto. A partir de depois, deu-se o 25 de Abril. Foram lá ao aeroporto, então? Fomos. Pronto, éramos todos amigos, era o grupo, né? Era aquele grupo que a malta andava sempre ali misturado, por isso é que a malta entendeu, isto é só malta antiga, e se a gente apresentasse uma lista, ver se fazemos coisas novas aqui, e ganhámos, porque aquilo era tudo malta mais nova. E tinham lá uns colegas de Lisnave a viver no Monte? Muitos. Muitos mesmo, porque de facto a Lisnave vem desenvolver tudo aqui à volta. Em 1970 tínhamos à volta, 70, tinha à volta de 8 mil, chegaram até 8 mil, portanto, e onde é que a malta trabalhava? Saíam dos empregos para trabalhar. Tenho pessoas amigas que eram do comando, eram ferrovieiros nos comandos na altura, saíram para irem para a Lisnave, porque de facto, naquela altura, 2 contos e 200, eu fui para a Lisnave como aprendiz, eu andava na Mídia Navarro, não é? Andava a ter o curso de formação serralheira. A Lisnave, naquela altura, tinha uma modalidade que entregava proposta, fazia lá propaganda, né? Pelas escolas, e pronto, eu fui lá a proposta, e, por exemplo, no dia que eu entrei, éramos 20 e tal, era pessoal da Madeira, dos Açores, da Guarda, de Sines, do Algarve, era toda, do Alentejo. Vinha toda a gente, depois ficavam em pensões, eles na altura também tinham quartos próprios, né?
E isso aí depois já começou, já era outro lidar. Mas muita malta entrou para Algesnave. É muito conhecido. Dentro de tudo era uma fábrica onde pagavam... Era uma fábrica que era de facto, chegou a ser, e agora infelizmente derivado à política, mas isso é outro campo, chegou a ser o maior estaleiro do mundo. E, portanto, e depois também tinha a característica de dar formação aos trabalhadores na Suécia. Portanto, escolhiam ou soldadores ou montadores, diversas categorias, para 6 meses ou para a Suécia para especializar. De facto. Não, eu não fui. Depois, pronto, isto na altura antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, a política começou a mudar. Portanto, e como é que fazia o caminho do monte para o autocarro? Os autocarros são muito cheios, então. Claro, sempre de manhã era sempre cheio. A gente entrava às 8, apanhava o autocarro no monte, 7:45, era grandes bichas. E depois chegava ali ao Canecão, às 7:20, 10:08, por consoante. Íamos a pé até ao estaleiro, e à saída, 5:30, 4:45, vinhamos apanhar a caminhoneta a Cacilhas. Estávamos ali, um bocado em convívio, né? No verão principalmente, depois apanhava a caminhoneta para o monte. Então, entra para ali já em 70, não é? Sim. Um dos maiores estaleiros do mundo. Foi porque foi uma diferença grande, mas também que eu já tinha andado a estudar na Mídia Navarro. Eu andei 2 anos a estudar na Mídia Navarro. Portanto, a mentalidade... Mas agora é evidente, e depois também entrei para Algesnave, para a escola. Portanto, foi todo um processo de integração lento. Primeiro foi para a escola, mas portanto, houve aquele impacto de começar a trabalhar e ver malta que não conhecia, muito mais velho, que eu era, posso dizer que era dos mais novos, naquela altura, com 16 anos, mas tinha 18, 19. Pronto, foi uma integração lenta, mas positiva. Portanto, depois, quando vim para o estaleiro, já... O que é que começa a fazer no estaleiro? Enquanto serralheiro, o que é que fazia? Não, eu entrei formei-me na escola como traçador-marcador. O que é traçador-marcador? Davam-nos o desenho da construção naval, que é a planificação do navio, portanto, grandes desenhos, e nós marcávamos as peças, portanto, os painéis, as chapas, através do desenho, portanto, concretamente na construção naval. Eu fui na área da construção naval, formar os painéis, a chapa, e depois, através do desenho, passava para as chapas. E depois vinham outras pessoas que cortavam, ao princípio. Eu lembro-me de andar a marcar painéis, portanto, de chapas soldadas, umas 7, 8 ou 9, e 10 chapas com 14 metros de comprimento, 12 de largura, à chuva, com o giz. Era gigante aquilo. E ao calor, de inverno, e a gente era com linhas, batíamos, e depois tínhamos de estar com martelo e punção a picar. De repente chovia, não havia condições, era a chuva, tudo, era um bocado duro. Eu trabalhar, por exemplo, de noite, com o frio e o pessoal ali, nas docas, com a malta de bordo e isso tudo, era um bocado duro. Não parava nunca? Nunca parava. Aquilo era os 3 turnos. Depois, quando fizeram a Doca 13, né? quando fecharam o canal de Suez, né? Os navios tinham que mudar de rota, portanto, a construção dos navios era muito maior, com maior tonelagem, que era para levar mais petróleo, portanto, e normalmente a Algesnave estava bem situada, né? Aqui não conhecia muitos navios. Vocês faziam navios para todo o lado e navios um bocadinho... Nós fizemos, a Algesnave fez a construção de navios, portanto, ainda construiu 3 ou 4 navios portugueses, a 7 naves depois também fez. Nós fazíamos as proas e ia para a Suécia, e depois na Suécia montavam a parte ré. Depois acabou-se a construção, derivado à crise do petróleo, portanto, deixaram de fazer. Ele já deixou de fazer e virou-se mais para a reparação. Depois reparávamos navios de todo o mundo e a Algesnave ainda está em funcionamento em Setúbal, apesar de haver já poucos trabalhadores mesmo da Algesnave. E depois sim, havia trabalho, chegasse a reparar 100 e tal navios por ano. Chegaram a estar aqui 13, 14 navios ancorados à espera de reparação. Depois houve a guerra do Irão-Iraque, também lembro que teve há uns 2 ou 3 navios ali ancorados por causa da guerra.
E depois fizeram a construção da nova doca do mundo, que era a Doca 13. Ainda me lembro, aí trabalhei já, cheguei lá e trabalhar, que era o navio maior do mundo, que era o Nice. Era uma altura impressionante. Era petroleiro. Depois abriram o canal de Suez, as grandes construções e isso começaram a baixar. E pronto, depois veio a política e a crise naval. Como é que está o ambiente na fábrica quando entra? A nível político? Era um bocado agitado. Por exemplo, nós, até 73 havia a comissão interna, que era uma comissão composta pelos trabalhadores mais ligados à administração. Tentavam resolver alguns problemas. Quando se o 25 de Abril, então uma transformação muito grande. Portanto, vocês elegem a primeira comissão de trabalhadores do país, não é? É, em 74 logo. Uma semana ou duas depois do 25 de Abril. Fez greve e isso, fizemos a primeira. E a partir daí, pronto, começou a luta política, a defender os nossos direitos, com que não tínhamos nada, não tínhamos direito a nada. Pronto, e depois conseguiu-se as férias, conseguiu-se o subsídio de turno, conseguiu-se reduzir o horário. Portanto, nós lembro-me que ao sábado trabalhávamos ao sábado das 11 às 8h30, 9 horas da noite. Isso depois começou a correção do horário. Isto tudo foi a luta política. Mas ainda antes do 25 de Abril, eu calculo que a Luís Naves tivesse carregado de pedidos. Pois, mas daí você pode ter muita razão, mas nessa altura eu tinha 16 anos. Mas os seus colegas mais velhos? Os mais velhos, sim. Portanto, eu depois, a seguir, deu-se logo, portanto, eu tive 4 anos, e a malta, por exemplo, quando foi o 25 de Abril, estava a trabalhar de noite. E soube logo, ou não? Soube porque a malta, eu vi lá um trabalhador que vinha de Alcântara, não, da Alverca, chegou, ele entrava à meia-noite e a gente saía à meia-noite e meia ou a 1 hora, e ainda havia ali um período que o gajo, não sei o que é que se passa, pá. Pois, porque ele foi da Alverca de passar. Vou pedir para Lisboa, está cheio, Lisboa está cheio de tropas e de tanques e o caminho. O que é que se passa? Olha, deixaram de passar, deixaram. Depois no outro dia, claro, no outro dia mal. Mas então trabalhou essa noite toda sem saber bem? Eu saía sem saber, eu saía à 1h30 para vir para casa. Fui para casa e depois só depois no outro dia é que vê-se a saber. Recorda-se de detenções e prisões ali de sim. da Luís Naves, antes do 25 de Abril? Ou de greves? Quer dizer, a gente falava. Plenários antes do 25 de Abril não havia. Por exemplo, o ambiente era um bocado pesado. Por exemplo, o horário, a gente notava o almoço, portanto, um refeitório com 1000 e tal pessoas, um refeitório grande, a malta e havia os guardas, que eram os guardas, que era da vigilância, a gente chamava de guarda, você acabava de comer e não podia estar na mesa. Oi, já acabaste de comer, vamos embora. Ainda vamos embora. Não podíamos estar na mesa a conversar. Pronto, mas tínhamos conhecimento que havia aqueles mais politizados, e falava-se muito entre coisas da greve de 69, na gravante. Portanto, a malta, houve greve, cães e isso tudo, e a malta tinha um bocado de medo. Falava-se assim muito bem. Estavas cá em 69, não quero falar nisso. Falta mais antiga. Foram 4.000, 5.000 grevistas, foi. Por exemplo, eu tive conhecimento de um preso político, isso depois, que estava a trabalhar no Alfeite, e como é que soube que havia greve? Viu os guindastes disparados. Pronto, e foi tudo organizado, portanto, e a malta, por exemplo, o Maia, José Manuel Maia, que foi presidente da Assembleia Municipal e deputado da Assembleia da República, em 74, apareceu logo como, não será um líder, mas como o trabalhador mais consciencializado. Ele já estava organizado, mas a gente não sabia, que a gente conhecia, mas pronto, deve imaginar que a seguir, antes do 25 de Abril, não se podia falar muito, né? E a malta tinha medo, que era o trabalho, e havia aquela malta mais antiga, que era mais, como eu ia dizer, droga, né? E então, principalmente o ambiente, por exemplo, nós não entrávamos para o refeitório antes da hora.
Então, largava-se o serviço ali 5 minutos antes, que era ao meio-dia, hein? E depois é que abriam os portões, e os guardas que faziam assim um corredor, que era para a malta não passar, entretanto mandavam uma chave de recorde, uma chave, puxavam fora, aquilo parecia o toque, começava tudo a correr, eram os guardas a correr à nossa frente, porque pensava, pronto, havia estas cenas assim, né? E depois, tirar o número, só respondiam-nos a mal a coisa, era uma repressão psicológica um bocado forte, era tudo muito controlado. E depois, como tinha havido logo a greve anterior, né? ainda mais, só que depois, em 74, os trabalhadores que foram despedidos, em 69, foram todos reintegrados. Os que quiseram e que eram vivos, foram reintegrados. Porque lá faziam um bocado tudo no que diz respeito à construção naval, não é? Sim, aquilo. Soldar, sim, soldar, portanto, porque era dividido por secções, que era a da caldeiraria, que era chapas, e depois havia a das manobras, né? As manobras, que é os guindares, para fazer. Havia a mecânica, havia os tubos, e pronto, havia a conservação, havia a parte elétrica, a ENI. E tinham coisas que eram muito específicas a nível técnico. Era muito específico, e com máquinas já muito avançadas, que acho que ainda eram as mesmas. Eu tive lá 30 anos, daqui as máquinas foram sempre as mesmas. E ainda foram para Setúbal algumas, uma ou outra. Sim, mas na altura quando começou, era a fábrica avançada tecnologicamente. Mas, então, eu sempre vai para casa depois e como é que acorda no dia assim? O que é que se lembra do... Olha, lembro-me de trabalhar. E uma grande alegria, a malta toda. Como é que é chegar à Luís Nave no dia a seguir ao 25 de Abril? Era uma alegria muito grande, foi uma alegria muito grande, a malta toda festiva. Sinceramente, concretamente já foi quase há 53 anos, não me lembro bem, mas sei que a malta a partir daí era uma alegria, já se podia falar bem, portanto já se falava, já se convivia muito mais e tudo. Já havia mais liberdade. A produção mudou logo naquelas semanas? O ambiente depois começou, tipo mais conflito, porque nós começámos logo a reivindicar. Pronto, e a partir daí houve greves, portanto, a malta ficou lá dentro, porque a administração depois também não queria ceder, e depois, pronto, já sabe como é que é, mas depois, através de reuniões, ia cedendo aos poucos, até que depois houve uma altura mais grave, mas isso já foi agora foi em 82, aquela das 7 semanas, porque tivemos, depois, quando começou a crise, tivemos 4 ou 5 anos sem receber. 4 ou 5 anos sem receber? Depois recebíamos 5 contos para o fim do mês, na altura 80 e tal, e nem todos recebiam, mas isso depois há aqueles esquemas que conhecem pessoas que recebem. Eu, trabalhador, 1 ou 2, que eu tive conhecimento, que se suicidaram. Depois aí começou aí a crise. Já vamos a esse período, mas ia perguntar, então estávamos há bocado a falar da primeira Comissão de Trabalhadores eleita no país, 1 ou 2 semanas depois do 25 de Abril. Como é que se organizaram os trabalhadores nessa altura? Então, porque nessa altura, como é que se organizaram? Havia o partido e a malta democrata o Partido Comunista que estava por trás. Depois começámos a organizar, por exemplo, o sindicato também começou a ter força, porque a malta também estava formada no sindicato, começámos a organizar, portanto houve eleições, apresentaram a lista, os camaradas mais conscientes formaram-se a lista e a malta votou. E a partir daí, pronto, já havia reuniões, já havia plenárias, já começou-se a fazer o caderno reivindicativo, que é a exigência dos trabalhadores, portanto, e a malta começou a... Nesse dia o vosso horário continuava normal? Sim, a nossa começou a normal, depois a questão dos horários, isso veio tudo, a redução dos horários, isso foi tudo através da negociação para reduzir e tudo. Portanto, depois começou, por exemplo, eu lembro que depois fizeram o terça a sábado, nas negociações, depois havia o sábado de bola vermelha, o sábado de bola azul, um trabalho ao sábado, por exemplo, amanhã é sábado, né? Os de bola azul, que dividiam os trabalhadores das secções, trabalham. E depois os de vermelho descansam. E no outro sábado... bola vermelha, a bola azul.
Ah pá, perguntas bem, mas já não me lembro. Sei que trabalhava sábado, mas depois também havia, como havia muito trabalho, também havia muitas horas extras. E a manifestação de setembro? Do 28 de setembro. 74. Não, a manifestação grande, quando saem todos da Ah, sim, aquilo que foi para Lisboa. Também. Foi essa manifestação? Foi, eu depois ia a todas, porque depois íamos já pronto, e depois a partir daí... Soldados de capacete branco. Era, fomos nos barcos, aí eram os cacilheiros grandes. É muita gente. Eram três ou quatro cacilheiros. Mas recorda-se bem desse dia? Sim, recordo, a malta foi tudo para Lisboa, era a malta ia pelo passeio, chegavam a malta, enchia o barco, vai embora. Depois vinha... Vocês são Lisnar, Cacilhas, barco... Lisboa, sim, fomos para Lisboa. Andámos em Lisboa e depois o barco parava, o barco saía, vinha outro, enchia, vai outro. Era um mangote de pessoas. E como é que a relação com o exército aí nessa altura? Ah, pá, pronto, aí já era relativamente, já era boa. Pode ser que era boa. Depois, até quando foi o golpe do 28 de setembro. Pronto, isso aí tive 3 dias a ir a casa, né? Vocês fizeram barricada? Viemos para o Forte de Almada. Viemos aí, ainda me lembro de passar os aviões. Mesmo aí, a produção da fábrica não parava? Aí parava nessas alturas, podia não parar totalmente, mas a malta saía toda, era a defender a Revolução e de sair, mas depois regressava-se e continuava a trabalhar na mesma. Mas, então, falam do 28 de setembro, vocês têm notícias de que estavam a preparar o golpe? Se estava a preparar Sim, essa aí estava a ver contra a Revolução, a malta decidiu em plenário, em Assembleia à porta, sair. Mas as Assembleias marcavam-se espontaneamente? Como é que Não, as Assembleias, por exemplo, quando havia situações mais graves, como essa coisa, a malta marcava, fazer plenários, fazíamos reuniões à porta. Mas distribuíam panfletos a avisar que havia... Não, era por boca e... Pá, olha, vai haver reunião então. Quando na situação normal, através de cartazes, de um cartaz à porta, com o plenário ou com a reunião, a Assembleia Geral de Trabalhadores, dia tantos, às tantas horas, com a seguinte ordem de trabalho. E punha-se lá, depois a malta, normalmente era às 10 horas, das 10 até à 1, meio-dia, que era depois quase ao almoço, a malta depois discutia e apresentava propostas, aprovava-se ou não aprovava-se, depois da parte de lá continuava a trabalhar outra vez. Deviam ser bem intensas as plenárias, não? Ainda para mais da Lisnar, tinha o ministro do DP... Não, depois havia tudo, não? E depois começou a aparecer o DP, o MRPP... Ia ser bem intenso, essa opinião. Era, então, havia umas que eram. Depois começou-se a defender mais a questão política, né? Aquela malta mais ligada ao PCP defendia as posições apresentadas pelo PCP, que era a grande maioria. A malta da UDP defendia as posições ligadas mais à UDP. Portanto, lembro-me do que a gente chamava José Manuel Russo, na altura da crise, né? Queria transformar o estaleiro em fazer panelas de pressão. Panelas de pressão? Que era para ter trabalho, mas uma altura da crise, né, com o desenvolvimento de coisas, que não havia trabalho. Começou a faltar trabalho. No 28 de setembro vocês vão para o Forte de Almada... Sim, que mas foi... vão os militares, vão só... Não, vamos só nós. Vai os trabalhadores e depois, se não me falha a memória, ainda levámos com uns picadeiros, que os picadeiros eram uns blocos de cimento para vedar ali um bocado do trânsito, que era para a reação não passar, mas depois aquilo não deu em nada, mas é isso aí. E depois foi na altura das barricadas, depois houve camaradas que foram fazer barricadas, portanto eu também vim aqui para o Forte, e depois era preciso uma alta para Trafarico, para São João, então ia lá barricadas também, a malta foi lá para as barricadas, mas felizmente não aconteceu nada. E vocês contactavam os trabalhadores das fábricas aqui à volta? Sim, principalmente aqui da indústria naval, portanto o Parrisson, o Arsenal, era mais esses que a gente contactava, porque depois a nível de empresas também se formou comissões de trabalhadores em todo o lado, e depois arranjou-se um órgão que era a comissão das comissões de trabalhadores, que era, portanto, formou-se só um órgão, que era cada empresa tinha comissão de trabalhadores, elegia ou designava um elemento ou dois para essa comissão, que era para depois, portanto, nas reuniões
da indústria naval, que eram empresas da construção naval, cada um punha as suas questões e os seus problemas, depois tentar resolver a nível da construção naval em conjunto, porque o Arsenal tinha problemas específicos, mas eram da indústria naval, a Algesnave tinha problemas específicos, mas também tinha da construção naval, o Arsenal de Alfeite a mesma coisa, portanto, e tem para tentáveis. Depois, quando se decidia fazer uma luta conjunta com a administração, ou para a Assembleia da República, ou para o Conselho de Ministros, só para protestar, só para chamar a atenção, tudo marcávamos uma data, preparávamos a malta e discutíamos internamente se havíamos de ir ou não havíamos de ir, e a malta decidia sim ou não, depois íamos todos. E depois para 75, continuaram sempre ativos? Sim, sempre em 75, depois continuou sempre ativo. Está pelas primeiras eleições, votou no Monte da Caparica? Votei nas primeiras eleições, pronto, mas antes disso, por exemplo, também fiz parte da Comissão de Recenseamento, também, e foi no clube, portanto, no clube tem uma sala grande, onde fazer os bailes, era a sala maior, que havia na freguesia, na Caparica, vá lá, e era a mais central. Aí já fazia parte da direção da coletividade? Ora, é uma boa pergunta. Se calhar era de novo, tinha 20. Não, porque eu depois tive. Eu devia fazer, eu não, só vendo as atas, porque eu depois fui eleito, depois estive na Comissão de Trabalhadores, depois estive na Junta de Freguesia, e foi na altura saí da direção. Mas pronto, e lembro-me de quando foi as eleições, também foi para essas eleições, aquilo foi na escola primária, também fui para a mesa, pronto, também estive numa das mesas, se não me engano era a mesa 10, porque o meu número era o D150, ainda me lembro. Pronto, mas essas eleições então, isso foi uma festa, era grandes bi, era filas e era dentro da sala de votos, aquilo, a malta levava comida, levava pão, levava chouriço, como não podíamos vir almoçar na altura, né? Petiscos, portanto, isso aí foi uma estaleca, muito coisa, e contar os votos e isso tudo. Uma boa pergunta, quando é que se sente que a Revolução acabou? A Revolução não acabou. A Revolução não acabou, portanto, temos é que ver uma coisa, o movimento social não é de um dia para o outro que se alcança as vitórias. Portanto, a Revolução não foi... A Revolução é a nível mundial, portanto, é um movimento social, é um movimento de massas, e isto é muito mais complicado, é muito mais difícil de explicar. Portanto, a nossa Revolução não acabou, está um bocado travado. Mas continua, então pergunto aos professores se acabou, pergunto aos atores, aos artistas, pergunto aos médicos, pergunto à malta que trabalha, que luta todos os dias com o ordenado, por exemplo, com o ordenado mínimo nacional, isso lutam. Isto é a revolução. Agora, portanto, há alguém que diz, não é? Agora vamos falar com alguém, que esta revolução acabou porque lhe interessa, mas a revolução nunca acaba, a revolução dos povos e social nunca acaba. É difícil. Quer dizer, o que se está a passar na Ucrânia, é a Revolução dos Sócios, o que se está a passar em Gaza, o que se está a passar na América Latina, na Argentina, portanto, na Argentina porque aquele liberal ganhou a Revolução. Não, o povo argentino vai continuar a lutar. E em Gaza acabou, andam há 75 anos, acabou. Não acabou. Tem retrocessos ou avanços. Depende da conjuntura mundial, né? E social, portanto. Para mim a Revolução não acabou. Totalmente de acordo com você. Agora, está evidente. Agora estamos numa... Posso explicar? Pode pôr... Isto não vem, mas não interessa. Mas pode vir que não há problema nenhum. Estamos numa área de liberal, neoliberal. Há 3 ou 4 anos, ou 5 anos atrás, estávamos nós por cima, não é? Eu costumo dizer, houve alguém que disse que a vida é como uma roda. Uma vez está em cima, outra vez está em baixo. Agora estamos um bocado mais em baixo. Mas já tivemos mais em baixo ainda. Já tivemos... Então, isto agora, vamos ver. Agora, os ideólogos de direita, é que dizem que isto acabou. Não acabou nada. Quem são eles? Quem é que acaba as revoluções? Ninguém. O povo na África,
As guerras estão... Acabou? Não. Estão com mais dificuldades. Ainda de vez em quando conseguem uma vitória. Pronto, né? Por exemplo, o Brasil. O Brasil, há 3 anos ou 2 anos, era tudo uma coisa. Estava à direita, mesmo assim. Agora não. Teve um retrocesso naquele tempo. Agora está a avançar. Pode não ser à velocidade que se deseja. Mas o movimento social não é assim positivo. Não é assim como nós queremos. Não estala um dedo e aparece... É conquista, passo a passo, com dificuldade. Alguma coisa há alternativa ao capitalismo. Isso pode não ser no nosso tempo, mas há alguém, porque isto não dura sempre. A contradição do capitalismo há de chegar ao fim. Vai continuar. Por exemplo, a Revolução de 1917, com todos os erros, conseguiu-se muitos avanços. E a Europa foi obrigada a ceder derivada. Agora, por exemplo, eu lembro-me, quando comecei a trabalhar, trabalhava às 8 horas, o horário fixo, se trabalhava mais, ganhava. Eu ao sábado e ao domingo era a minha folga. Agora não, você agora trabalha 12 horas, trabalha sábados e trabalhas domingo, ainda me lembro da semana inglesa. Agora não, agora é aos sábados e domingo. Isso é um avanço? Não, é um retrocesso. Mas há de chegar em altura que volta outra vez ao de cima. Uma pergunta, estávamos falando disto. Como é que foi viver, vocês em 74, 75 e pessoas como o António acreditavam numa alternativa ao capitalismo que nessa altura era palpável e... Sim, e demos um grande avanço. Como é que foi depois, em parte, voltar... Com luta. Mas como é que você, o António e os camaradas que trabalhavam consigo, como é que foi o encerramento daquele... Epá. Com o futuro nas mãos, como é que foi voltar... É que depois isso acompanhou o período da crise a partir de 69, acompanhou o início da desindustrialização, foi um bocado matar muitos sonhos ali. Sim, foi. Vimos lá está, como eu expliquei agora, tivemos um grande avanço, e ainda bem que se avançou muito, porque eu agora posso pôr a questão, se não estamos a avançar toda, como é que estaríamos agora? É verdade. Houve alguém que criticou, e eu... pronto, não sei se já viu a minologia, mas a Margarida Amarante, numa entrevista a um grande político, que é o Álvaro Cunhal, perguntou-lhe assim, vocês os comunistas só querem lutar, só lutam para avançar, e ele disse-lhe assim, olha, e se nós não lutássemos, onde é que estávamos agora? E eu ponho a mesma coisa. Se nós não conseguíssemos o mês de férias, o subsídio de férias, as 40 horas, e as regalias, onde é que estávamos agora? Estamos mal, mas poderíamos estar muito pior. Por isso é que eu digo, a revolução, em minha opinião, não parou, pode estar com grandes dificuldades, mas melhores dias virão. Agora, se me pergunta, eu passei tudo. Bem, eu posso lhe dizer que na minha vida profissional passei tudo. Passei as dificuldades do fascismo, de 70 a 74, depois passei o período heroico da Revolução, com conquistas, com direitos ao médico, à saúde, às férias, a comer um bife, como dizia assim, e a ir de férias. Mas também agora comecei a passar de resistir. Me querem tirar, eu tenho que resistir. Como é que eu resisto? Lutando, fazendo greve, manifestando-me, porque senão ainda me tiram tudo. Mas eu costumo dizer, mas o movimento social é muito complicado. E depois temos um grande problema que é a comunicação social. Não temos, a malta, o pessoal que trabalha, não tem uma voz ativa na comunicação social, porque está tudo no poder. É os 4 ou 5, é a global, é a média, 4 ou 5. A gente vê a televisão, como é que o povo não há de estar um bocado, não digo parado ou estagnado, a ver programas que dão na televisão. É o dia inteiro. Você só vê, é isto, e depois é doenças. Tem um programa, ou 2 na televisão, dos canais à tarde, que só vivem à base da desgraça das pessoas e da doença. Tem um canal... Não é? E as pessoas de certa idade, portanto, os mais idosos, não têm capacidade,
ir ao computador, não têm hábito, não têm dinheiro para ir passear e não sei o que é que vem? Sentam-se à televisão. Faça, imaginem, eu sei de experiência própria, eu tenho a minha madrinha, tem 85 anos, não faz mais nada, não sai de casa, né? Eu vou lá com muitas frequências, mando-a sair, e ela diz, já não, António Zé, eu não posso ver televisão, pá, é sempre só desgraças, é só guerra. Mas o que é isto? É o que temos, e isso vai influenciando a mentalidade das pessoas. Os novos, também tenho uma crítica um bocado aos novos. Penso que a geração, como está, a minha geração, é um bocado culpada. É culpada porque os jovens, não digo todos, não é? Estamos a falar, não têm dificuldade em ter de adquirir os bens que têm. Por exemplo, na minha geração, eu costumo dizer isso, e na fábrica tinha grandes discussões com isso, eu para ter alguma coisa tive que trabalhar. Tive que lutar por ela. A malta nova não. A malta nova tem um carro, o pai dá. Tem comida, o pai dá. E não tem a noção das dificuldades que é preciso ter para adquirir isso. E nós víamos, por exemplo, na Legenave, na parte final, eu estava lá, quando eles começaram a meter malta nova. A Margarida fecha em 2000? 2000. A Legenave foi para Setúbal. A malta não tinha dificuldades, a gente dizia, pá, então ganha 600, e ganhava 600 e 700 euros, que eles pagavam. Muitos não ficavam lá por ganharem aquele dinheiro, e diziam assim, pá, o perdão, eu vou, mas é para pôr expositores, fornecedores nos supermercados. Mas havia lá a malta, a gente saía às 5 horas, olha para aquele gajo com um carro daqueles. A gente anda aqui uma vida inteira a trabalhar e não conseguimos, portanto, tínhamos outras responsabilidades. Eu noto, quer dizer, a malta... E depois está inseridos na sociedade. Por exemplo, eu tenho pessoas amigas e o meu neto trabalha, agora está em part-time, formou-se em Relações Internacionais, não consegue, está a trabalhar na Vorta, isto é São Ama. Pá, o Gonçalo, avô, isto já é assim. Então, mas tu tens o horário, tu trabalha part-time, já é assim. Então, já não tens direito a férias, não tens, já é assim. Depois te despedem, não dá nada. Então, mas não lutas. Avô, isto já é assim. O que é que eu vou fazer? Assim que eu sou um bocado. Espero eu, pessoalmente, né? Daqui a amanhã, que modifique um bocado. E pronto, como é que foi a passar quando fecham o estaleiro? Foi um bocado de choque, porque estávamos habituados a um nível de contacto e um nível de vida aqui, foi transtornado completamente. Portanto, eu entrava às 8, eu saía de casa às 7. Eu vim para Setúbal, comecei a me levantar às 5h30 da manhã. E chegava a casa às 7 horas, porque a gente sai de lá, tem um autocarro às 5h15, né? Chegar aqui 6 horas, 6 e pico, se apanha trânsito, então é uma desgraça. E depois, eram as condições de trabalho. Há muita gente que é despedida quando passam para a 7 naves, já? Não. Aí não, foi despedida, foi nos anos 83, na altura da crise, depois começou a... Há muitos despedimentos já? Há despedimentos. E é aí que fazem a adaptação da produção de produzir o coisa em si para o ramo? Não, isso foi mais cedo, foi logo nos anos 70. Aí, quando começou a crise, foi a malta que foi despedida, foi quando dividiram a Legenave em duas. Formou a Legenave, que eles chamavam SA, que era a privada, e formaram a Gestnave, que era uma empresa do Estado. Privatizaram uma parte E depois aí dividiram. Depois, na altura, ficou 1.000 trabalhadores na Legenave e 2.000 e picos na Gestnave. E na altura, mas desde o processo, houve muita malta que se despediram, quer dizer, com a indemnização, e outros aceitaram as reformas, houve várias modalidades. Depois, a partir daí, ainda funcionou aqui, escolheram metade, escolheram uma parte para a Gestnave, fizeram o plano de recuperação, que era
a malta com 55 anos ia para a pré-reforma, né? Aí eles despediram-se em grandes experimentos, não houve, arranjavam sempre maneira. E houve outra malta que aceitou, por exemplo, e a malta que ia para a Gestionado, aos 55 anos, ia para a pré-reforma. A malta que ficou na Lesnave, SA, ou do Melo, teve de trabalhar até aos 65, 66. É o meu caso. Eu não trabalhei até aos 65, porque quando foi em 2017 o Vieira da Silva fez a lei da reforma com 63 anos e 44 ou 45 de idade, e eu já tinha 49, quase 50, ala moço. Porque era muito duro. Mas esse processo da crise na década de 80, do início da desindustrialização, cá, deve ter sido duro para Sim, vocês? também pois foi duro, porque vimos a empresa a descambar aos poucos e poucos, né? Depois não havia dinheiro, nos anos de 81, 82, foi quando nós depois fizemos a greve das 7 semanas, portanto, reuniões para a esquerda, reuniões para a direita, e depois nomearam um administrador para a Lesnave, que a administração foi-se embora, portanto, foi um bocado, e a gente aí começámos a ver, pá, como dizia, estamos tramados, isto não vai dar nada, isto vai fechar, quer ganhar para a vida, portanto, e houve na altura que a malta passou-se. Como é que é passar a Lesnave? Não passa. Nunca passa? Nunca, desde que saí, pá, passo quando vou a Cacilhas e coisas, mas já me convidaram para ir visitar a Lesnave, porque há um grupo. Claro, há muito tempo. Foi, se calhar foi agora há pouco tempo que fizeram uma visita. Depois, em outubro, não foi em novembro, foi um almoço depois que houve. Foi um almoço depois ali na Piadense? Pronto, tá, foi esse aí, foi o Bloco Esquerda. Sim. Eu, mas não. Eu surpreendo. E há a malta que também, Bardal, a gente vai. Mas não lhe dá pena ver aquilo? Claro, por me dar pena e desgosto é que eu nunca mais lá fui. Porque eu vejo fotografias. Às vezes mandam-me. Não sou muito apologista do Facebook. Acho que os americanos. Às vezes dá jeito para encontrar. Dá, pronto, é isso. Mas de vez em quando vou, mas não sou muito apologista do Facebook, porque acho que de facto não. Mas enfim, é a opinião pessoal. Mas de vez em quando mandam mensagens ou telefonam, Bardal, a gente vai. Por exemplo, é uma coisa que me custa a iniciativa que a Câmara faz lá. É? Uma iniciativa que a Câmara faz lá. O que fazem? Dos carros. Então não há em jogo a corrida de isso para mim, assim, isso que eu vi aqui, como é que é possível um estaleiro que era uma empresa, agora é para a corrida. Sim, ainda por cima porque está abandonado. Pois, está abandonado, quer dizer, eu vejo ao longe e não há pouco tempo, foi a semana passada, fui para Lisboa, uma quarta, olho para lá para o edifício. Mandaram-me o edifício da administração sem vidros, sem nada. Não consigo entrar. E agora passa aqui, porque logo ao princípio nem passava, é muito raro passar, só passa, não querendo ser mentiroso, para a avenida principal, por Cacilhas, para a Piedade, passei uma ou duas vezes. Tive que ir ao hospital ao Elvas, ao particular, que era o Elvas. Custa-me olhar, ver uma garagem, que aquilo é a garagem da rodoviária, vejo ali os barcos que aquilo... custa, porque passei ali 20 anos, e depois custa mais conhecendo o estaleiro que é, as potencialidades que aquilo teve, e vai estar abandonado. Por interesse do... Porque o Melo ele recebeu 40 milhões, fechou e ainda recebeu 40 milhões. O que é que faria com aquilo? O que é que eu faria ali? Não mantinha sempre a fábrica. Porque acho, de facto, a fábrica, porque nós analisarmos isto, demonstra a desindustrialização e o caminho que Portugal caminha. Não temos uma fábrica, não temos indústria nenhuma. Não temos indústria, não temos agricultura, não temos nada. Para onde é que a gente vamos? Claro. Para os serviços. E depois acontece a pandemia, anda tudo aí a gritar. Nosso país, tão pequenino, tínhamos indústrias e temos capacidade de fazer indústria. Por exemplo, temos um exemplo, não é só a Sorefam. A Sorefam era uma das melhores
empresas a nível mundial de construção fechou, entregaram aos franceses, agora andamos a comprar. Não temos nada. É a questão. A revolução acabou? Não. Temos que lutar por isto, para o desenvolvimento do país, porque senão estamos tramados. Uma última pergunta, Sr. António, para libertar de vez. Estou preso. Estou a brincar. Como é que olhas para o Monte da Caparica? Sempre está envelhecido, continua a... O Monte da Caparica continua. Pronto, o Monte da Caparica, agora, nos anos, uns 10, 15 anos, vá lá, o máximo 20, desenvolveu um pouco, mas a nível de social, de habitacional, não. Temos lá 3 universidades, a Tecnologia na Torre, temos a Egas Meniz e temos o Piaget. Né? Mas a nível social, de habitação, não há. Não há. Você não consegue alugar uma casa, portanto, de antes, pronto, apesar com dificuldade e não sei o quê, ainda se conseguia alugar uma casa, agora não, agora é tudo para os estudantes. E agora temos lá a clínica da Almada, da CUF, né? Portanto, mas a nível de desenvolvimento social, não há. Não há casas, as pessoas, no Lar do Monte, o centro histórico, moram 2 ou 3 pessoas. Nos arredores, agora começou a haver habitação, que é da Formiga, o Monte Flores na Granja, é lá onde era, ao pé na Granja, ao pé que era a Quinta das Conselheiras, agora estão lá uns prédios, mas para as pessoas que podem, não podem lá morar. Por exemplo, eu sei conhecimento de quartos a 900 €. E é para estudantes. Se você quiser alugar uma casa, não dá. Agora, por exemplo, a nível cultural não tem nada. Não temos uma sala de espetáculo. Não, se você quiser fazer uma exposição, não tem. Não tem. Está lá o Grêmio, portanto, agora é que desenvolveram, há lá um Lidl. Não, mas é a realidade, o mercado, você vai ao mercado quase vazio, as pessoas também não têm poder de compra. Porque a gente, na Granja, que é daquela malta antiga, meia dúzia de pessoas, porque vão morrendo os velhotes, não há novos, só um ou outro, não quer dizer que não haja assim, não, mas não é como antigamente. É as casas, tudo, os quartos e as salas e as casas de banho, tudo quase é para os estudantes. Isto é para o estudante. É para o estudante. Por exemplo, eu tive conhecimento de uma vivenda já com 40 e tal anos, eu sei porque eu telefonei para lá, pediam-me 250 mil €. Sabe quem é que comprou? A faculdade, a Egas Meniz. Se fosse eu agora passar lá, está lá os escritórios e não está. Portanto, a nível social e cultural, Caparica está muito parado.